Boa noite, produtor rural de São Sebastião do Paraíso e região. Obrigada por estar conosco em mais uma sexta-feira com Hectare TV, onde nós falaremos hoje sobre informações, as melhores notícias que foram destaque aí da semana, as nossas cotações, o clima também que vem mudando, né? Não só em São Sebastião do Paraíso, mas toda a região. Também vamos falar sobre meio ambiente. Naquele nosso bate-papo gostoso, eu já quero dar boa noite para os meus convidados. Hoje eu estou recebendo a Viviane Regina Duarte, que é engenheira ambiental, e também o Herbert Pedroso, também engenheiro civil, especialista em meio ambiente e gestão ambiental. Boa noite, Herbert. É um prazer recebê-lo aqui no Hectare TV. Boa noite, Paula. Boa noite, telespectadores. Para nós é um prazer muito grande estar aqui presente. Agradecemos muito o convite e principalmente para falar de um assunto tão importante para o meio rural, que é meio ambiente. Obrigado. Viviane, boa noite. É um prazer recebê-la aqui no Hectare TV. Boa noite. Eu agradeço também muito a oportunidade de estarmos aqui. Faço das minhas palavras do Herbert. Obrigada. Bom, é muito importante a gente falar sobre meio ambiente, né? E eu quero começar falando com vocês. A gente sabe que o meio ambiente está totalmente ligado aí à questão, né, do agronegócio, né, e do meio rural. Eu queria que vocês definissem aí essas ações em conjunto e as suas necessidades. Bem, Paula, veja bem, de fato existe uma vinculação muito grande entre meio ambiente e agronegócio. Afinal de contas, o agronegócio utiliza dos recursos naturais. E assim, se não cuidarmos dos recursos naturais, naturalmente também não haverá agronegócios, né? Então, desta forma, existe um vínculo entre os dois assuntos de grande importância para você que nos assiste aí também, não é? Afinal de contas, temos que ter esse cuidado, esta atenção. Hoje nós sabemos muito bem que o agronegócio depende intimamente dos recursos naturais, a exemplo de recursos hídricos, das águas, entre outras coisas. Áreas de pastagens e tudo mais. Então, a partir do momento que nós temos que olhar para essa necessidade, temos que olhar com zelo, pensar no desenvolvimento, mas de forma sustentável, a garantir que o agronegócio possa prosperar e, naturalmente, que hajam novos recursos naturais disponíveis para a geração futura. Viviane, eu queria falar com você agora sobre os problemas aí, né, ambientais que a gente pode acompanhar no meio rural. Então, os principais problemas mais encontrados ultimamente ainda é o uso do agrotóxico, que as invasões também das reservas legais e das áreas de proteção permanente. Atrás desses três principais vem sempre os menores, que também não podemos deixar de falar. No caso do uso do agrotóxico, ainda utilizam agrotóxicos proibidos, sem controle. Ele traz também a geração de resíduos, embalagens que eles ainda não destinam adequadamente, porque existem pontos específicos para recolhimento dessas embalagens. E a gente é possível encontrar hoje ainda embalagens descartadas em locais impróprios. Então isso é muito agravante. No caso das invasões das reservas legais, que traz a desertificação do solo, deixa o solo infértil. A invasão das APPs também que prejudica as nascentes, os córregos e rios. Então, esses são os principais prejuízos que a gente encontra hoje. Inclusive, nós falamos aqui na semana passada sobre agrotóxicos, né? Nós falamos aí das pessoas que aplicam, então, pessoas idosas aplicando ainda esses agrotóxicos sem proteção. Nós estávamos falando aí de segurança do trabalho, então a gente tem que acompanhar não só para o meio ambiente, quanto também para a saúde de quem trabalha com esse tipo de produto, Isso, né? Exatamente. E eu esqueci de falar também, sem contar do prejuízo do agrotóxico no nosso alimento, né? Exatamente. Quais os profissionais que podem aí acompanhar o trabalho, né, no campo, no espaço rural? Então, a gente necessariamente precisa de um conjunto de profissionais. Hoje, o engenheiro ambiental ele tem uma visão voltada totalmente para o meio ambiente. Mas nós não conseguimos controlar sozinhos, dependendo da atividade que é produzida no imóvel. Ela vai depender de um agrônomo, vai depender de um técnico de segurança do trabalho e, em conjunto, o engenheiro ambiental consegue fazer a gestão. Que aí a gente consegue encontrar melhorias para ter o controle dos recursos hídricos, geração de efluente, que também a gente não citou,
mas acontece muito de utilização de recurso hídrico, o não tratamento e o descarte inadequado. Então, assim, digamos que o engenheiro ambiental hoje, ele faz a gestão, é o principal, mas a gente precisa de vários outros profissionais. E esse acompanhamento pode ser também, o profissional, o engenheiro ambiental, ele não precisa estar na propriedade diariamente, né? Ele pode fazer esse acompanhamento à distância, ainda mais juntamente com esses outros profissionais que você citou agora. Sim, no caso, nós, como a gente faz? A gente realiza visitas nos empreendimentos e, geralmente, a gente gera os relatórios apontando os pontos principais, os que necessitam de melhorias. E, juntamente com o empreendedor, a gente consegue destacar onde que está o problema, ver se é possível corrigir entre nós ou se precisa de um outro profissional para fazer essa correção. Então, assim, não necessariamente a gente precisa estar lá o tempo todo. A gente tem que ter a visão, mas não precisa estar lá o tempo todo. E até porque, Paula, também, como a Viviane bem comentou, existe uma gama de profissionais que já atuam no campo, então que também têm conhecimento acerca do assunto e que podem contribuir para o produtor rural, para o agronegócio de um modo geral. Né? O engenheiro agrônomo, o técnico agrícola. Então, existem uma série de profissionais que também têm conhecimento sobre e, dentro do seu campo de atuação, contribuem significativamente para o meio ambiente. Ainda mais com a tecnologia que hoje é trazida ao campo, né? O produtor tem muito mais facilidade em chegar até as informações e também aos profissionais. Bom, falando de impactos, né, dos impactos causados aí no dia a dia, eu queria que vocês falassem um pouco sobre a queimada controlada. Ela realmente foi proibida? Sim, foi no novo decreto que o nosso presidente ele assinou, foi proibido em todo o território nacional. O decreto ele tem umas exceções para queimas controladas específicas. Vamos supor que tenha necessidade mesmo de acontecer, ele abre essa brecha. Porém, ele deixa restrito que não pode ser hipótese alguma em biomas Amazônia e do Pantanal. E também deixa a critério do órgão ambiental licenciador estadual, que no caso da nossa região aqui é o IEF de Passos, né? E ele que vai direcionar se pode ou não, dependendo da necessidade. Nós já tivemos algum contato com ele e também foi proibido. Não pode, em hipótese alguma, estar fazendo essa queimada controlada. Como nós pudemos observar, o decreto federal ele foi emitido no dia 28 de junho e tem a previsão da suspensão da queimada controlada por 120 dias, 4 meses, em todo o território nacional. A Viviane bem coloca, existem algumas possibilidades, sim, porém, ele delega ao Estado a decisão por isso. E em consultas recentes, nós tivemos a informação de que o Estado de Minas, ao menos, não está liberando, em hipótese alguma, a queimada controlada. Então, nesse momento, pode-se dizer que sim, de fato, nós estamos com a queimada controlada suspensa. E essa data pode prorrogar? Certamente, né? A princípio o decreto federal prevê esse período. No estado nós não temos um regramento específico a partir do decreto federal ainda, mas pelas informações que nós temos é por prazo indeterminado e logicamente o decreto federal ainda pode ser prorrogado. Até porque também a proibição ela é feita pelo tempo, né? O clima que está muito seco e digamos que nós não temos previsão de chuva tão cedo, né? Exatamente. Então pode ser que seja prorrogado, sim. É isso aí, muitas informações, a informação é sempre boa a você, produtor rural. E falando de informações, nós vamos acompanhar agora as cotações, né? Tipo que rolou aí durante a semana, os números para você acompanhar com a gente. Eu quero começar então com o café tipo 6, bebida dura. Olha só, na sexta-feira passada, nós falamos aí o número do fechamento em, olha só, R$ 804,74. Né? E hoje nós estamos aí fechando em R$ 796,55. E também o café, olha só, na Bolsa de Nova York, fechou em alta de R$ 18,90, né? Pois na sexta-feira nós mostramos aí para vocês os números e hoje fechamos aí novamente em R$ 796,56. O dólar, também sexta-feira passada, nós falamos aí em R$ 4,93 e hoje fechando aí em alta de R$ 5,06.
E a previsão do tempo, como nós estamos falando aí agora de chuva, né? Perdão, eu quero voltar e retornar ao dólar, né? Para você que não nos acompanhou, foi bem rapidinho aí para você, então a cotação do dólar, né? E agora sim, a previsão do tempo para esse final de semana, você que nos acompanha, olha só, nesse sábado, uma mínima de 13 graus e a máxima de 27 graus. Você que está aí acompanhando a reprise no domingo, 14 a mínima e a máxima de 26 graus. E na segunda-feira, para iniciar aí a semana, 13 de mínima e a máxima de 27. Olha só, então tá aí a previsão do tempo. Tá tendo muita mudança aí, né? O pessoal está sentiu friozinho essa semana, né? A gente esperava chuva, mas infelizmente não temos aí ainda uma previsão de chuva. Isso também traz alguns impactos aí para o meio ambiente, né? Vocês podem comentar aí, vocês têm ouvido falar, os produtores têm comentado com vocês sobre isso, sobre as chuvas. Sim, de fato, né, é natural, todos nós estamos observando aí a escassez da chuva nesse período, junta com o frio que nós estamos sentindo. Em algumas regiões nós tivemos a formação de geadas, então são impactos naturais que realmente afetam diretamente o produtor rural, o agronegócio como um todo e naturalmente o meio ambiente também. Isso é dificultoso para todos que estão envolvidos com isso. E como que o produtor rural ele pode agir no seu dia a dia, Herbert, para cuidar da água, né, da sua propriedade, né? E também, já que ele sabe que não vai chover tão cedo, né? O que ele pode fazer aí para cuidar melhor? Veja bem, Paula, e você que nos assiste, a água é um recurso geralmente difícil na zona rural, né? Em todos os lugares, os ambientes, mas especialmente na zona rural. Afinal de contas, não é possível produzir algo se não houver água, né? Olhando para a agricultura, temos a necessidade de água. Olhando para a pecuária, nós também temos essa necessidade. É muito importante, por sinal. Além do que, nós não temos distribuição de água como é no perímetro urbano, pela Copasa, então naturalmente precisa-se de água para o consumo humano também. Logicamente, na agricultura e na pecuária, que são grandes consumidores de recursos hídricos, tem que ser uma preocupação muito grande com esse recurso natural. Afinal de contas, se precisamos dele para sobreviver, né, enquanto ser humano, imagina para os animais ou para as plantas. E olhando desta forma, existem alguns cuidados, sim, que devem ser observados no agronegócio. Muito se fala, né, acerca da proteção das APPs, da mata ciliar nos entornos dos rios ou das nascentes. E não só a mata ciliar, porque ela tem um papel importante tanto para a proteção, para não provocar erosão ou o carregamento de água poluída para os recursos hídricos, mas também ela tem um papel muito importante em contribuir para o aumento do volume da disponibilidade hídrica na região onde ela está inserida. Então, por isso, existe uma preocupação muito grande nessa preservação da APP. Talvez no dia a dia, a gente, até olhando a zona rural, existe-se uma valorização muito grande pela terra disponível, né? Então, às vezes, o produtor pode ficar com a intenção de utilizar o máximo possível da sua propriedade rural, mas é importante ter esse cuidado justamente porque para poder preservar a água que é tão importante para a manutenção da atividade. Então, assim, preservação da mata ciliar, que é a mata ao entorno dos rios, a preservação da mata no entorno das nascentes, né? O cercamento dessas áreas justamente para não permitir o pisoteamento dos animais nessas áreas também, que pode degradar ali a região, o solo hidromórfico molhado. Então, tem esses cuidados importantes. Existem outras formas, quando da aplicação. Talvez as pessoas possam se perguntar, nós podemos economizar a água na agricultura, na pecuária? Claro, existem meios e ferramentas para isso, mas talvez estas dependam de um investimento muito específico em tecnologias que para o pequeno produtor, de repente, isso não vai estar disponível. Talvez para os grandes produtores tenham acesso mais facilitado às grandes tecnologias que são capazes desta otimização da utilização da água. Mas para o pequeno produtor, nós temos aí esse olhar para a origem da água, justamente protegendo a sua mata ciliar e entorno. Você citou a APP, né? Era uma das nossas perguntas. Eu gostaria de falar um pouco mais sobre a APP. Como que o produtor rural ele busca informações, né, as melhores informações para a APP? Veja bem,
em termos de app, até para poder entender o que seja e tudo mais, como é que o produtor pode ter acesso a essa informação? Claro, nós falamos aqui hoje sobre os diversos profissionais que atuam no campo, né? Então, não só o engenheiro ambiental ou especialistas em meio ambiente ou técnico em meio ambiente, mas também outros profissionais como o engenheiro agrônomo, o técnico agrícola e dentre outros, tem informações acerca disso. Então, se você, produtor rural, já tem contato com esses tipos de profissionais, certamente pode buscar informações com eles, né? Nós também nos encontramos à disposição, claro, pode nos acessar para ter acesso a essas informações. E outras formas também, como, por exemplo, em relação às APPs, o órgão fiscalizador e que também delibera sobre algumas autorizações para a utilização da área de APP é o IEF, no estado de Minas Gerais. Então, também é um canal de acesso. Então, você, produtor rural, pode se dirigir. Hoje nós não estamos falando em dirigir pessoalmente, mas utilizar os meios de comunicação com o IEF e extrair algumas informações e um esclarecimento acerca deste assunto. Mas também, como disse, podemos tratar aí com os diversos profissionais que atuam no campo, que têm informações sobre a grande importância da preservação da área de preservação permanente. Outra sigla aí conhecida do produtor rural é o CAR, né? Eu queria saber um pouquinho quem deve fazer e qual a importância. Sim, o CAR é o Cadastro Ambiental Rural, que quem tem a necessidade de fazer, na verdade, são todos os imóveis rurais do país. Essa obrigatoriedade. Ele, na verdade, é uma declaração pública, né, do imóvel rural, onde é informado todas as informações em relação à mata, à água, a praticamente tudo do imóvel rural. Os benefícios do CAR é que ele dá a legalidade para o empreendedor. Hoje, se o empreendedor tiver uma atividade e ele quiser licenciar essa atividade dele diante do órgão ambiental, necessariamente ele tem que ter o CAR. Se ele for fazer a venda do seu imóvel rural, parte do seu imóvel rural, ele não consegue fazer nenhuma movimentação se ele não tiver o CAR. Um dos benefícios também com o Cadastro Ambiental Rural é a regularização, porque às vezes o empreendedor tem um imóvel rural, ele tem déficit de vegetação, tanto em área de APP ou reserva legal, e diante do CAR ele tem essa oportunidade de regularização através do PRA. E outros benefícios também, ele consegue... esqueci a palavra. Benefícios no banco, através de financiamentos agrícolas, que também, se não tiver o CAR, eles não têm esse acesso. Inclusive, eu até ia falar dos benefícios também, né? Se ele fizer algum tipo de melhoria, por exemplo, um barracão, ele tem que refazer esse CAR? Bom, o CAR, ele tem, eu gosto de dizer, né, o CAR, Cadastro Ambiental Rural, ele é como se fosse uma fotografia da propriedade olhando por cima, né, de uma forma bem mais simples de se entender. E o foco dele é registro das matas e dos recursos hídricos. Então, as edificações não são contempladas no CAR. Quando a gente faz o mapeamento através do CAR, do Cadastro Ambiental Rural, as edificações não são contempladas. Então, em termos de edificação, se constrói ou derruba, enfim, isso não é mencionado. Agora, outras formas, como por exemplo, houve o desmembramento da área, eu vou vender parte da minha propriedade, como disse a Viviane. No cartório de registro de imóveis, você vai ser obrigado a apresentar o Cadastro Ambiental Rural com o número de protocolo e tudo mais. Se você vai entrar no banco solicitando um custeio agrícola ou pecuário, se você também vai ser obrigado, o próprio banco vai solicitar a apresentação do Cadastro Ambiental Rural. Então, se houver modificações neste sentido, de titularidade ou de áreas de vegetação, algo do gênero que possa justificar uma retificação do CAR, aí sim, dessa forma, é necessário sim fazer a retificação. Bacana. Então, você, produtor rural, fique ligadinho aí nas nossas dicas, sempre trazemos informações para vocês. Agora vamos falar mais informações, vamos às cotações e agora eu quero falar da soja. É isso mesmo, a soja futura fechou então nessa sexta-feira com o valor de R$ 158,53 e o milho também futuro. Hoje, nessa sexta-feira, a saca de 60 quilos, R$ 92,05.
E o boi gordo, hoje também, dia 9/7, iniciando aí o mês de julho, né? Nós ainda nesse início, R$ 319,50. Então, tá aí as informações para você, produtor, as informações da semana, né, com as nossas cotações. Você acompanha sempre aqui com a gente e também, claro, no seu aplicativo Hectare, que você pode baixar aí no seu celular em todas as plataformas, tá? E acompanhar no dia a dia todas essas informações que nós trazemos aqui para vocês. Bom, a gente ouve falar tanto aí, né, sobre o desmatamento da Amazônia, né? A gente tem ouvido falar bastante sobre a poluição dos rios, mares, oceanos e tudo mais. A queimada, que nós acabamos de falar aí, aquecimento global. Falando de tudo isso, né, do futuro, das nossas futuras gerações, o que a gente pode esperar em médio e longo prazo aí? Paula, falar do meio ambiente é sempre muito importante, é um assunto que eu particularmente gosto muito, é um material de trabalho nosso do dia a dia, mas a importância vai muito além disso. Afinal de contas, todos nós, seres humanos ocupantes do planeta Terra, dependemos do meio ambiente de alguma forma. Mesmo que a gente fale em produção sintética, sempre a gente vai depender de recursos naturais. O que a gente tem observado ao longo do tempo, talvez nas gerações anteriores, tinha-se uma menor preocupação, pelo menos dos impactos globais da utilização de recursos naturais. Mas de alguns anos para cá, talvez cerca de 30 anos para cá, já se forma aí um novo movimento mundial com uma preocupação maior voltada para o meio ambiente e a sua proteção. Né? Então, quando a gente fala em desenvolvimento sustentável nos dias atuais, né, olhando sempre pelo prisma de desenvolvimento e sustentabilidade, é possível nós enxergarmos sim o desenvolvimento do mundo e, ao mesmo tempo, preocuparmos com o meio ambiente. Justamente quando a gente fala em sustentabilidade, nós estamos trazendo um olhar para o presente e um olhar para o futuro. Por quê? Para o presente, para a utilização dos recursos naturais para atender os anseios da geração atual, e para o futuro, ou seja, preocupando-se com a manutenção dos recursos naturais para as gerações vindouras, para os nossos filhos, netos e assim sucessivamente. Então, o que eu posso dizer é que nós temos percebido uma mudança de pensamento nesse sentido, uma preocupação maior nesse sentido. Tanto é fato que a legislação, não só no município, no estado, no país, no Brasil como um todo, mas internacionalmente, tem tido uma participação mais presente, um regramento mais específico para a preservação do meio ambiente. E também, olhando aí para as nossas crianças, que eu acho que é o nascedouro da humanidade de amanhã, do amanhã, nós temos percebido as escolas com uma visão da educação ambiental muito presente. Então, uma instrução voltada para as nossas crianças, justamente trazendo esse enfoque para cuidar dos resíduos, do consumo da água, entre outros assuntos muito importantes. E eu acredito que esse olhar, né, nós estamos falando aí com diversas pessoas que estão nos assistindo agora, a preocupação com o meio ambiente não é só para o hoje, mas para o futuro. E a gente tem percebido, sim, que no médio e longo prazo, é claro, né, não imagine que de tantos milhares de anos que tem o planeta Terra, nós não vamos conseguir mudar o mundo de um ano para o outro, de um dia para o outro. Vai-se um longo tempo para que isso aconteça. Mas temos percebido um caminho voltado para esta preocupação, para garantir os recursos naturais para o futuro, o desenvolvimento sustentável. Viviane, o Evert ainda citou as escolas. É bacana a gente acompanhar as nossas crianças, hoje em dia, elas estão educando os pais, né? Exatamente. A gente até conversou mais cedo que isso está sendo muito importante. Por quê? Porque hoje nós não tivemos essa cultura lá atrás. Hoje só faz o necessário quem tem consciência. Quem não teve isso lá atrás, que não tem consciência, infelizmente não faz. É cabeça dura, é super complicado. Então, é super importante as crianças estão tendo essa educação, porque elas, como você falou, elas corrigem as outras pessoas. Então, isso vai ser muito importante a longo prazo. É isso aí, informação sempre, principalmente para as nossas crianças. E falando de informações, eu quero trazer os 3 destaques aí de notícias da semana que você acompanhou sobre o agronegócio. E a primeira notícia, nós vamos acompanhar aí um destaque das startups. É isso mesmo, olha aí.
Bom, a primeira entrou aqui para a gente, então, menos dinheiro para tratores. Então, vamos falar um pouquinho sobre essa notícia, né? Bastante dinheiro sendo investido, né, no agronegócio, principalmente nessa área de tratores. Houve essa queda, infelizmente, mas a gente espera que tenha aí um aumento, porque vale a pena investir também em maquinário. O produtor precisa muito aí desses investimentos. Vamos para a próxima notícia da semana, que foi destaque aí sobre o agronegócio. Olha só, Minas Gerais registra aí temperatura abaixo de zero, né? Como nós falamos aqui, né, Herbert, o tempo está mudando bastante. E a gente acompanha principalmente nas redes sociais, né? Muita gente postando a geada e frio. Isso também, essas mudanças, eu acho que as pessoas não esperavam para esse ano, né? Não, com certeza não. Veio como um susto para todos que acompanharam isso muito de perto, né? E realmente afeta a todos, não só no meio rural, mas também, inclusive, as pessoas dos centros urbanos. E haja blues, hein? Vamos lá, vamos para a próxima notícia da semana, né? O que foi destaque, olha só, o agronegócio passou a indústria de transformação pela primeira vez, diz Guedes, ainda de transformação, perdão, né? A indústria de transformação pela primeira vez. Então, o agronegócio aí se destacando, isso é muito bom, a gente fica muito feliz. Então, tá aí os destaques da semana, né, as notícias, e você também, claro, acompanha todas as notícias que foram destaque da semana, também no aplicativo Hectare. Bom, para encontrar vocês, para ter mais informações, né? Não só o que a gente falou aqui, esse bate-papo gostoso, mas tudo que vocês podem trazer, o conhecimento de vocês, aonde o produtor deve procurar. Pois bem, Paula, nós do Grupo Controle, como disse para você, é um prazer muito grande estar aqui, né? E dispomos de várias soluções para todos vocês que nos assistem nesse momento. E falando especialmente de meio ambiente, nós estamos falando de uma das nossas empresas, que é a Ecopado, a Engenharia Ambiental. Tem como responsável a Viviane, que está aqui conosco. E vocês podem nos encontrar na Avenida Monsenhor Felipe, número 316, aqui em São Sebastião do Paraíso, na Vila Dalva. Você vai encontrar a fachada do Grupo Controle, estaremos lá te aguardando. Pode ligar para nós no 3531-5393, falar com a gente, falar comigo, falar com a Viviane, e a nossa equipe estará pronta para te atender, para esclarecer entre estes assuntos e os diversos outros, porque o Grupo Controle trabalha com diversas áreas, não só para o meio ambiente rural, meio ambiente natural, mas também o meio ambiente do trabalho, saúde e segurança do trabalho, engenharia civil. Temos diversas áreas disponíveis lá. Estamos prontos para sentar com você e tomar um cafezinho gostoso. Herbert, muito obrigada. Você é um amigo de longa data. É um prazer recebê-lo aqui e com tanta informação boa, viu? Muito obrigada mais uma vez. Eu que te agradeço, Paulo, agradeço a você que nos assiste. Viviane, prazer recebê-la aqui também, né? Você com tanto carinho se dispôs a vir aqui tirar as nossas dúvidas. Então, agradeço, muito obrigada. E esse bate-papo foi muito bom. Eu tenho certeza que o produtor rural tirou várias dúvidas aí hoje. Eu também gostaria de agradecer muito o espaço que você deu para nós. Gostaria de ressaltar que a área ambiental ela é muito abrangente, ela tem assunto para a gente falar horas e horas. E o pouquinho que a gente falou aqui já deixa empolgação, né? A gente está lá, é só procurar, liga, vai, nós estamos lá para resolver os problemas. Obrigada mais uma vez, viu? É sempre bom falar do meio ambiente, né? E cuidar também do meio ambiente. Quero agradecer a você, produtor rural, que esteve comigo mais essa sexta-feira. Não se esqueça de baixar o aplicativo Hectare no seu celular, tá? Para você ter informações durante toda a semana. E semana que vem eu estou de volta a partir das 7 da noite, na sexta-feira, e também na nossa reprise, domingo às 8 da manhã. Nos acompanhe sempre aqui pela Líder TV. Um grande beijo, fiquem com Deus e um bom final de semana.